Bom, pessoal, então prosseguindo no estudo do controle difuso e incidental no âmbito dos tribunais, nós vimos que, tendo em conta a regra da reserva de plenário, a declaração de inconstitucionalidade, ela é de competência do pleno órgão especial do tribunal. Falamos ainda que os órgãos fracionários podem exercer controle de constitucionalidade, mas não têm competência, ao menos não pela primeira vez, para declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Essa competência, repito, por força do artigo 97 da Constituição, da regra da reserva de plenário, ela é conferida ao pleno ou órgão especial do respectivo tribunal. Sendo assim, quando a turma ou Câmara vislumbrarem uma possível inconstitucionalidade, deve suspender o processo, remeter a arguição incidental de inconstitucionalidade ao pleno ou órgão especial. O pleno ou órgão especial agora analisando apenas a questão constitucional, detalhe aqui importante, a questão constitucional, o julgamento quanto à questão constitucional é um julgamento objetivo. Porque a questão concreta discutida naquela ação fica suspensa lá no órgão fracionário. E esse detalhe é importantíssimo. Por quê? Porque quando o pleno órgão especial julga a questão constitucional, objetivamente, a decisão não vai se limitar àquele processo. Sendo assim, em futuros processos, em que se discuta incidentalmente a constitucionalidade daquela mesma lei anteriormente declarada inconstitucional pelo pleno órgão especial do tribunal, o órgão fracionário não precisa suspender o processo e remeter a questão ao plenário ou órgão especial novamente. Pode se valer daquela primeira decisão. E pode. Por quê? Porque o julgamento, embora suscitado a partir de um processo subjetivo, a partir de uma ação concreta, a questão constitucional é julgada de forma objetiva no âmbito do pleno ou do órgão especial do respectivo tribunal. Então, como dissemos, o julgamento pelo pleno ou órgão especial do respectivo tribunal será exclusivamente de direito em torno da questão constitucional, afastando-se matérias de fato ou outras matérias de direito, que será analisado, não será analisado o caso concreto, apenas examinado o incidente de inconstitucionalidade. O caso concreto, o mérito e outras questões não encampadas pelo órgão fracionário, mesmo constitucionais, não são objeto de análise pelo pleno ou órgão especial, razão pela qual a causa de pedir é aberta para o pleno ou órgão especial, assim como na via abstrata. E é por essa razão que se afirma que no âmbito do pleno ou órgão especial se tem um julgamento quase objetivo. Quase objetivo por quê? Porque a questão é suscitada a partir de um processo subjetivo, incidentalmente a partir de uma ação concreta. Mas o julgamento no pleno ou órgão especial é um julgamento objetivo, apenas de direito, quanto à questão constitucional, quanto à compatibilidade de determinada lei ou ato normativo em face da Constituição. Assim, podemos afirmar que o julgamento do incidente de inconstitucionalidade no pleno é objetivo, quase em abstrato, embora tenha sido suscitado a partir de um processo subjetivo de parte. Razão esta que justifica o fato de a decisão plenária não se limitar ao caso concreto em que foi levantada, pela primeira vez, parágrafo único do artigo 949 do Código de Processo Civil. Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do pleno do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão. Sobre a questão, óbvio, constitucional. Confirmação do STF quanto ao parágrafo único do 949, havendo decisão anterior do plenário do STF ou do respectivo tribunal, portanto, não se aplica a regra do full bench da reserva de plenário. Não será necessário a suspensão do processo no âmbito do órgão fracionário para se remeter o incidente de inconstitucionalidade ao pleno ou órgão especial do respectivo tribunal ou do Supremo Tribunal Federal, tendo em conta já haver decisão anterior do pleno ou órgão especial do respectivo tribunal ou do plenário do STF quanto àquela questão constitucional. Decisão essa em julgamento objetivo, exclusivamente de direito, de questão relativa à constitucionalidade ou não da lei ou ato normativo. A jurisprudência pacífica desta Corte, agora reafirmada em sede de repercussão geral, entende que é desnecessário
a submissão de demanda judicial, a regra da reserva de plenário, na hipótese em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do plenário do STF ou em súmula deste tribunal. Nos termos do artigo 97 da Constituição e 481, parágrafo único do CPC, atual parágrafo único do 949. Assim, à guisa de conclusão, cuida-se de incidente processual de natureza objetiva. A exemplo dos julgamentos em ADI ou ADC, onde se analisa a questão constitucional ou a questão relativa à compatibilidade de lei ou ato normativo em face da Constituição, desvinculado de qualquer questão concreta. Julgado o incidente pelo Pleno, o processo retorna à turma ou Câmara de origem, que prossegue no julgamento da causa. Agora vinculação horizontal, pela decisão do Pleno ou do órgão especial. Nesse caso, no processo a partir do qual ensejou o incidente, tanto pela inconstitucionalidade como pela constitucionalidade. Como dizia o saudoso Barbosa Moreira, a decisão do Pleno órgão especial sobre a questão constitucional incorpora-se no julgamento do recurso ou da causa, com premissa inafastável. Intuitivo, portanto, que a decisão do Pleno órgão especial de tribunal que resolver o incidente, seja pela constitucionalidade ou pela inconstitucionalidade, vincula o órgão fracionário no caso concreto. É o efeito intraprocessual. A referida decisão do Pleno órgão especial do tribunal, resolvendo o incidente, não faz coisa julgada. Esse detalhe é importantíssimo também para vocês, hein? Como já havíamos destacado. A decisão do Pleno órgão especial, no incidente se incorpora a decisão final a ser proferida pelo órgão fracionário. Nós temos, portanto, nesses casos, uma decisão, julgamento subjetivamente complexo. A decisão primeira do Pleno órgão especial, como dito, ou do Supremo, funcionará como precedente obrigatório, não se limitando ao caso concreto em que foi suscitada. Essa decisão terá efeito vinculante para o respectivo tribunal e juízes vinculados ao mesmo. Será paradigma, leading case, para os demais feitos em trâmite no tribunal que envolvam a mesma questão. O incidente de arguição de inconstitucionalidade é, assim, um procedimento de formação concentrada de precedente obrigatório, nesse sentido, Fred Didier. Assim como no âmbito do controle difuso incidental em primeira instância, aqui também deve o julgador atentar para alguns princípios antes que ele declare eventual inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Assim, deve o julgador atender aos princípios elencados abaixo, principalmente por se tratar de atribuição de órgão colegiado. Devendo-se, primeiramente, evitar decisões monocráticas, mesmo liminares, que devem, se possível, ser submetidas ao colegiado. Princípios a serem observados. Princípio da presunção de constitucionalidade das leis, princípio da interpretação conforme a Constituição, princípio da motivação exaustiva das decisões de controle, princípio da autocontenção, self-restraint, princípio da separação de poderes, princípio da presunção de legitimidade do legislador, princípio da colegialidade e princípio da segurança jurídica. Dessa maneira, diminuímos o número de atos declarados inconstitucionais, mantendo um maior equilíbrio entre as funções constitucionais, buscando antes a preservação da norma e só quando não for possível, justificável constitucionalmente, tal compatibilização, proceder-se-á à declaração de inconstitucionalidade. Cuida-se de reforçar as instituições, inclusive o STF, órgão jurisdicional colegiado. Agora, competência para apreciar um incidente de inconstitucionalidade. Então, muito cuidado com o que eu acabei de dizer. Competência para apreciar um incidente de inconstitucionalidade ou para apreciar arguição incidental de inconstitucionalidade. É um erro muito comum dizer que a competência para apreciar a arguição incidental de inconstitucionalidade ela é do pleno ou órgão especial do respectivo tribunal. Isso é errado. O órgão fracionário, por óbvio que ele tem competência
para apreciar a arguição incidental de inconstitucionalidade, inclusive para examinar, podendo até mesmo, ao examinar, ao exercer esse controle incidental, declarar o ato constitucional e prosseguir no julgamento da causa. Agora, se o órgão fracionário vislumbrar uma possível inconstitucionalidade, ao examinar a arguição incidental de inconstitucionalidade, ele não tem competência para declaração de inconstitucionalidade, pois a declaração de inconstitucionalidade é submetida à regra da reserva de plenário. Então, veja, a declaração de inconstitucionalidade é submetida à regra da reserva de plenário. Assim sendo, se o órgão fracionário, ao examinar a arguição incidental de inconstitucionalidade, vislumbra uma possível inconstitucionalidade daquela lei ou ato normativo, ele, tendo em conta a regra da reserva de plenário, deve suspender o processo, remeter ao pleno ou órgão especial do tribunal a arguição incidental de inconstitucionalidade. Agora, o pleno ou órgão especial examinam apenas a arguição incidental de inconstitucionalidade, apenas o incidente de inconstitucionalidade, exame objetivo feito no âmbito do plenário ou do órgão especial do tribunal, declaram o ato constitucional ou inconstitucional, devolvem a questão ao órgão fracionário para que prossiga no julgamento da causa, órgão fracionário agora vinculado ao que decidido pelo pleno ou órgão especial do respectivo tribunal quanto à questão constitucional. Vamos ver aqui a competência, portanto. Como visto, a competência para declarar a inconstitucionalidade de determinado ato normativo é do pleno ou órgão especial do tribunal. Então é importante aqui, eu destaquei, para declarar a inconstitucionalidade, hein? Não para examinar o incidente, não para exercer controle. Os órgãos fracionários possuem competência para declarar a constitucionalidade. Possuem competência para examinar a arguição incidental de inconstitucionalidade, não observando, para a declaração de constitucionalidade, a regra da reserva de plenário. Então, não observado a regra do embanque da reserva de plenário, no caso de declaração de inconstitucionalidade, caberá da decisão recurso extraordinário ao STF, por violação à regra da reserva de plenário. Da decisão que declara a constitucionalidade de lei federal sem observância da regra, da decisão que declara a inconstitucionalidade de lei federal sem observância da regra da reserva de plenário, é cabível recurso extraordinário fundado na violação do artigo 97 da Constituição. Fundamento do recurso extraordinário, artigo 102, inciso 3, a linha A. Descabe sobrepor as hipóteses de cabimento de recurso extraordinário para viabilizar o julgamento de mérito de demanda cujas razões recursais sejam deficientes, interposição exclusivamente nos termos do artigo 102, inciso 3, a linha B da Constituição. Vimos, portanto, a competência para exercer o controle, para examinar a arguição incidental de inconstitucionalidade e a competência para declarar eventual inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Agora, parâmetro de controle. Nós vamos utilizar aqui o que dito, o que falado, quanto do exame do controle incidental em primeira instância. O parâmetro de controle incidental de constitucionalidade é mais amplo do que o parâmetro de controle exercido em abstrato. E por quê? Porque lá no âmbito do controle abstrato, a finalidade é proteger o sistema constitucional vigente, não norma constitucional já revogada. Aqui, a finalidade é afastar a aplicação de norma inconstitucional para o caso concreto. E o caso concreto pode ter surgido à época em que determinada norma constitucional estava vigente, mas o julgamento se dá ou se dê após essa norma constitucional já ter sido revogada. Assim sendo, o parâmetro de controle pode ser norma constitucional expressa, implícita, que conste do texto permanente da Constituição, do artigo 1º do 250, que conste do ADCT, que conste de emendas constitucionais
não inseridas na Constituição, de tratados internacionais de direitos humanos com status constitucional e até mesmo ser utilizado como parâmetro de controle normas constitucionais já revogadas. Parâmetro de controle. Parâmetro, como falado, são normas que servem de base para o controle ser exercido. O que se quer saber nesse ponto é quais são as normas que podem servir de parâmetro para o controle de constitucionalidade incidental nos tribunais. Como se trata de incidente processual, a questão incidental deve estar ligada à questão principal. Logo, a relação jurídica debatida, conflito de interesse, pode ter nascido quando vigia ainda outro parâmetro de controle. Por exemplo, uma norma tributária que institui um tributo, criada na vigência da norma constitucional X, é contestada por pessoas que fizeram pagamentos com base na lei à época. E quando, da interposição da ação respectiva, ação de repetição de indébito, por exemplo, a referida norma constitucional, utilizada como parâmetro, não mais se encontraria em vigor, já teria sido revogada. Contudo, a referida norma constitucional X, já revogada, ainda servirá de parâmetro para solucionar questões concretas nascidas sob a sua vigência. Então, muito cuidado, muita atenção. Que o parâmetro de controle difuso, incidental, a partir de ações concretas, é mais amplo do que o parâmetro de controle adotado nas ações do controle abstrato de constitucionalidade. Assim, podemos afirmar que servem como normas paramétricas, normas constitucionais vigentes, normas constitucionais já revogadas, expressas, implícitas e mesmo constituições anteriores revogadas, inclusive normas das constituições estaduais. E ainda, por força de emenda constitucional, os tratados de direitos humanos aprovados pelo quórum de aprovação das emendas, nesse caso, passam a fazer parte do bloco de constitucionalidade e tem força de norma constitucional. Chama atenção para a norma da Constituição Estadual. Serve como parâmetro de controle? Serve, desde que o objeto de controle seja a lei estadual que encontra fundamento na Constituição do Estado. Por óbvio que não vai ser uma lei federal. Professor, e se for uma lei federal que viola a competência do Estado? A lei federal não vai ser objeto de controle e a Constituição Estadual parâmetro? Não. Se a lei federal viola a competência estadual, ela está violando o que é definido na Constituição Federal, o que é atribuído na Constituição Federal para o respectivo Estado ou para os respectivos Estados. Então, o parâmetro vai ser a Constituição Federal. Mas, como dito, também pode ser utilizado como parâmetro de controle, norma de Constituição Estadual. Visto parâmetro de controle, agora objeto de controle. Objeto de controle, qualquer ato normativo. Veja como dispõe o artigo 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Portanto, pode ser objeto de controle qualquer ato normativo primário. Emendas, leis, medidas provisórias, decreto legislativo, resolução legislativa, resolução dos tribunais. Professor, e se o objeto de controle for ato secundário? Não pode o controle ser exercido? Nesse caso, o controle não vai ser de constitucionalidade, mas de legalidade. Então, se o objeto de controle for ato secundário, o parâmetro é ato primário. Aí o controle não será de constitucionalidade, mas sim de legalidade. Retomando, objeto de controle, qualquer ato normativo primário, emendas, leis, medidas provisórias, decreto legislativo, resolução legislativa, resolução de tribunais, oriundo de qualquer esfera ou nível de poder, federal, estadual, distrital e municipal, editados pelo legislativo, executivo ou mesmo judiciário, englobando inclusive atos anteriores à Constituição de 88 e até mesmo atos já revogados. Englobando até mesmo atos já revogados, pois a finalidade da declaração de inconstitucionalidade não é eliminar o ato do sistema jurídico, mas é afastar a aplicação do ato inconstitucional para o caso concreto.
E esse ato pode ter sido aplicado a partir de um determinado momento, quando a ação for analisada, quando for julgado, quando o controle for exercido, esse ato, objeto de controle, pode já ter sido revogado, mas ele produziu efeitos em concreto. Então a finalidade é afastar a sua aplicação, eliminar retroativamente os efeitos produzidos pelo ato inconstitucional, naquele caso concreto. Então pode ser objeto de controle, inclusive atos já revogados. Agora, muito cuidado com um detalhe técnico. Se o ato objeto de controle for anterior ao parâmetro de controle, então, por exemplo, você tem lá uma lei de 1985, sendo analisada em face da Constituição de 88. Você tem uma lei de 1990, sendo analisada em face de uma emenda de 95. Ou seja, objeto anterior ao parâmetro. Se o objeto for anterior ao parâmetro, o STF adota a tese da não recepção, da recepção ou da não recepção. O STF só declara inconstitucional se o objeto for posterior ao parâmetro. Então, você tem uma lei, tá? Por exemplo, de 90, objeto de controle, parâmetro, Constituição de 88, objeto posterior ao parâmetro, você tem declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade. Se você tem uma lei de 2020 e o parâmetro, por exemplo, de 2015, emenda constitucional 2015, eventual compatibilidade, declaração de constitucionalidade. Eventual incompatibilidade, declaração de inconstitucionalidade. Contudo, repito, se o parâmetro for posterior ao objeto ou o objeto anterior ao parâmetro, o STF adota a tese da recepção ou da não recepção. Então, se você tem uma lei, por exemplo, de 1980, confrontada em fase da Constituição de 88, objeto anterior ao parâmetro. Se você tem, por exemplo, uma lei de 2000, confrontada em fase de uma emenda constitucional 2020, objeto anterior ao parâmetro. No caso de serem compatíveis, declaração de recepção. De serem incompatíveis, declaração de não recepção ou de revogação. Então, esse detalhe também é importante. No caso de normas anteriores à Constituição de 88, incompatíveis com a mesma, adota-se a tese da não recepção ou revogação, e não a chamada inconstitucionalidade superveniente. E veja como essa questão técnica é importante. Não será, nesse caso, necessário, portanto, a observância da regra da reserva de plenário, podendo o órgão fracionário declarar não recepção sem necessidade de remeter a questão ao pleno ou órgão especial. E por quê? Porque, tecnicamente, não teria uma declaração de inconstitucionalidade. E qual é a ideia adotada pelo Supremo? Uma lei anterior não pode ser inconstitucional em face de um parâmetro futuro. O que se tem aqui é uma revogação da norma anterior pela norma posterior, ou não recepção, tendo em conta a incompatibilidade entre norma anterior e norma posterior. Então, a declaração é de não recepção ou de revogação, e não uma declaração de inconstitucionalidade. E assim sendo, não se aplica a regra da reserva de plenário. Então, a declaração de não recepção pode ser proferida pelo órgão fracionário. Veja a posição do Supremo. A discussão em torno da incidência, ou não, do postulado da recepção, precisamente por não envolver qualquer juízo de inconstitucionalidade, mas sim, quando for o caso, o de simples revogação do diploma pré-constitucional, dispensa, por tal motivo, a aplicação do princípio da reserva de plenário, ou da regra da reserva de plenário, prefiro eu. Legitimando, por isso mesmo, a possibilidade de reconhecimento por órgão fracionário do tribunal de que determinado ato estatal não foi recebido pela nova ordem constitucional, além de viabilizar, porque incabível, a instauração do processo de fiscalização normativa abstrata, com um adendo aqui. É possível o controle abstrato, tá, nesses casos, exercido através de ADPF, então adendo à decisão do Supremo. Vimos o objeto, agora legitimados. Legitimados são as partes, demandantes e demandados, litisconsortes, Ministério Público, como custos legis, quando não for parte, órgão jurisdicional ex officio, relator ou membro do órgão julgador de ofício. Trazendo novamente para vocês a importante observação do saudoso Barbosa Moreira.
podendo a questão de inconstitucionalidade ser levantada ex officio, cabendo ao relator, ao revisor ou a qualquer membro do respectivo órgão, desde o início do julgamento até o encerramento. Leia-se, até a proclamação do resultado pelo presidente. Artigo 941. Proferidos os votos, o presidente anunciará o resultado do julgamento, designando para redigir o acordo o relator ou, se vencido este, o autor do primeiro voto vencedor. O voto poderá ser alterado até o momento da proclamação do resultado pelo presidente, salvo aquele já proferido por juiz afastado ou substituído. José Carlos Barbosa Moreira advertia, sempre de forma direta e objetiva, que a arguição feita pela parte ou pelo Ministério Público antes da sessão de julgamento será nesta submetida ao órgão fracionário pelo relator, não se confundindo tal hipótese com a arguição levantada de ofício pelo relator na sessão de julgamento. Então, muita atenção com esse detalhe. Vimos os legitimados para suscitar o incidente, agora requisitos. Nós podemos dividir os requisitos em subjetivos ou objetivos. Ou subjetivos e objetivos. Requisitos subjetivos depende de manifestação dos legitimados para suscitar um incidente. Lembrando que pode ser, inclusive, suscitado de ofício. Legitimados, como já dito, as partes, demandantes e demandados, litisconsorte, Ministério Público, como custos legis quando não for parte, óbvio que também como parte, órgão jurisdicional de ofício, relator ou membro do órgão julgador, podendo inclusive ser suscitado pela primeira vez em segunda instância, na sessão de julgamento, até antes do presidente proferir o resultado. Aqui não se exige o pré-questionamento, não se exige que a questão constitucional tenha sido pré-questionada na primeira instância. Agora, requisitos objetivos. Requisitos objetivos. É requisito fundamental que a arguição incidental de inconstitucionalidade seja necessária para julgamento da questão principal. Assim, primeiro requisito objetivo, necessidade de análise da questão constitucional para julgamento da questão principal. Do contrário, não poderá ser suscitado o incidente por ser absolutamente irrelevante para a solução da causa. Nós dissemos que a finalidade é afastar a aplicação de ato inconstitucional para o caso concreto. Se não há qualquer relação com o caso concreto, qual é a finalidade do controle ser exercido aqui? Seria simplesmente eliminar o ato inconstitucional do sistema jurídico. Haveria usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. Se estaria transformando o controle difuso incidental a partir de ações concretas em um controle abstrato. Então é requisito objetivo que a questão constitucional, análise de constitucionalidade de determinada lei ou ato normativo, seja necessário para julgamento da questão principal. Do contrário, não se pode exercer controle incidental quando não for necessário, não prejudique, não afete a questão principal a ser julgada, o objeto daquele processo. Então, primeiro requisito, necessidade. Segundo requisito, autonomia. Indica que a questão constitucional pode ser objeto de processo autônomo, por exemplo, de uma ADI, ou até mesmo de uma DPF. Terceiro, o incidente tem como características principais, olha lá, anterioridade lógica. Sim, se é necessário para o julgamento da questão principal, ele antecede logicamente a questão principal. Precede necessariamente o que é necessário para o julgamento da questão principal. Superposição, pois condiciona a questão principal. São desdobramentos da própria necessidade. E ainda, autonomia, como visto, pois pode ser objeto de processo autônomo, de ação própria, como, por exemplo, ação direta de inconstitucionalidade.
O ato impugnado deve ter natureza de ato normativo oriundo do poder público, sob pena de rejeição da arguição incidental de inconstitucionalidade. É ainda requisito do incidente de arguição de inconstitucionalidade a cisão funcional de competência no plano horizontal, lembrando, para declaração de inconstitucionalidade. A questão deve ser admitida pela maioria do órgão fracionário, maioria simples, maioria dos votantes, só então remetida ao pleno órgão especial, não atingindo a referida maioria, será a arguição rejeitada, prosseguindo o órgão fracionário no julgamento da causa. Veja o que diz o 949, inciso 1. Se a arguição for rejeitada, prosseguirá o julgamento. Acolhida, inciso 2, a questão será submetida ao plenário do tribunal ou ao seu órgão especial onde houver. Muita atenção quanto ao quórum exigido para a admissão da arguição incidental e, consequentemente, remessa ao pleno órgão especial. Maioria simples. O quórum de maioria absoluta é para declaração de inconstitucionalidade e não para se admitir o incidente de inconstitucionalidade. O plenário só se pronuncia em relação ao que for acolhido pelo órgão fracionário, sendo-lhe vedado manifestar-se sobre questão rejeitada ou não admitida pela turma ou Câmara, não admitida pelo órgão fracionário. Mesmo que a declaração de inconstitucionalidade se dê de forma implícita, sem declaração expressa, mas com seu afastamento ou não aplicação, declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, chamada por alguns declaração de inconstitucionalidade em branco, será necessária a observância da regra do full bench da reserva de plenário, artigo 97 da Constituição, combinado com o súmula vinculante número 10. Como já dito, ao plenário ou ao órgão especial compete julgar a arguição incidental de inconstitucionalidade, mais especificamente a declaração de inconstitucionalidade, e ao órgão fracionário resta competente para julgar as demais matérias. Cisão funcional de competência no plano horizontal. Importante reforçar, venho sempre fazendo essa observação, que a regra do full bench só se aplica à declaração de inconstitucionalidade. A declaração de constitucionalidade não se sujeita à obrigatoriedade da reserva de plenário, podendo ser proferida por órgão fracionário de tribunal, turma ou Câmara. O artigo 97 é condição de validade da decisão da declaração de inconstitucionalidade. Essa é, portanto, sua natureza jurídica. Conforme 97, só o pleno órgão especial do tribunal poderão declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Súmula vinculante número 10 viola a cláusula de reserva de plenário, a decisão de órgão fracionário de tribunal, que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência no todo ou em parte. É a chamada declaração de inconstitucionalidade em branco, que viola a cláusula de reserva de plenário. Objetivo, finalidade, como dito, afastar a aplicação para o caso concreto de ato inconstitucional, de ato incompatível com a Constituição. Objetivo, finalidade, afastar dúvida, incidência da norma viciada. Então, afastar dúvidas sobre a inconstitucionalidade de determinado ato necessário ao julgamento do pedido da ação, do mérito do processo. Não tem por objetivo a declaração de inconstitucionalidade em abstrato em processo objetivo, mas sim a solução de uma questão concreta posta em juízo, cuja solução depende do exame de compatibilidade de determinado ato normativo em face da Constituição. Como visto, a arguição incidental de inconstitucionalidade e o julgamento pelo pleno ou órgão especial do tribunal fazem instaurar um incidente processual objetivo, formação de um precedente obrigatório quanto à questão constitucional. Portanto, os efeitos da decisão do pleno ou órgão especial quanto à questão constitucional não mais se limitam às partes do processo em que foi levantada a questão. Como já explicado a exaustão, assim como já falado a exaustão, o que se tem é um incidente processual de natureza objetiva.
a exemplo dos julgamentos em ADI ou ADC. Assim, em razão dos argumentos expostos, havendo decisão anterior do Pleno ou órgão especial do Tribunal ou do STF, o órgão fracionário não submeterá novamente a questão ao plenário ou órgão especial. Parágrafo único do artigo 949 do Código de Processo Civil. A decisão funcionará como precedente obrigatório, não se limitando ao caso concreto em que foi suscitada. Essa decisão terá eficácia vinculante para o respectivo tribunal e juízes vinculados ao mesmo. Será paradigma, leading case, para os demais feitos em trâmite no tribunal que envolvam a mesma questão. Diz Cunha e Didier que o que se tem, um incidente de arguição de inconstitucionalidade, um procedimento de formação concentrada de precedente obrigatório. Então, o que se tem, com incidente de inconstitucionalidade, é um procedimento de formação concentrada de precedente obrigatório. Observação final quanto à possibilidade ou não de controle de constitucionalidade incidental ser exercido por Tribunal de Contas. Conforme decisão recente, os tribunais de contas não têm competência para exercer controle de constitucionalidade. Por maioria de votos, o plenário do Supremo Tribunal Federal determinou que o Tribunal de Contas da União, na análise de aposentadorias e pensões submetidas à sua apreciação, não pode afastar a incidência de dispositivo de lei que prevê o pagamento de bônus de eficiência e produtividade aos servidores de carreira tributária e aduaneira da Receita Federal do Brasil e de Auditoria Fiscal do Trabalho. A decisão, tomada na sessão virtual finalizada em 12/4, seguiu o voto do relator da matéria, ministro Alexandre de Moraes. De acordo com o relator, não cabe à Corte de Contas, que não tem função jurisdicional, exercer controle de constitucionalidade nos processos sob sua análise, com fundamento no enunciado 357 do STF, superado. Em seu voto, o ministro Alexandre afirmou que a subsistência do verbete, súmula 347 do STF, está comprometida desde a promulgação da Constituição de 88. Decisões tomadas, mandado de segurança 35410, 35490, 35494, 35498, 35500, 35836, 35812, 35824. Bom, fechamos então controle difuso incidental no âmbito dos tribunais. Vamos voltar no próximo bloco com controle difuso incidental no STF.